Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes se pegou olhando para o teto, sem forças para levantar, com a sensação de que tudo está pesado demais? Talvez você esconda isso do mundo, talvez sorria para não mostrar a tempestade que carrega por dentro. Mas no silêncio da noite, quando ninguém mais está vendo, você sabe o quanto dói. A vida, às vezes, parece feita para nos testar. Coloca obstáculos no caminho, aumenta o peso nos ombros, multiplica os desafios até que a gente comece a acreditar que não nasceu para vencer. E é justamente nesse ponto que muitos param. Desistem, aceitam uma vida pequena, porque acreditam que não tem aquilo que chamam de força de vontade. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce com determinação inabalável. Ela não é um dom reservado a poucos escolhidos. Determinação é como um músculo, e como todo músculo, ela precisa ser treinada. A verdade é que a determinação não é uma chama que acende do nada. Ela não aparece como mágica, nem é privilégio de pessoas especiais. Determinação é construída dia após dia, exatamente como alguém que vai à academia para fortalecer o corpo. No começo, os pesos parecem insuportáveis. Você falha, sente dor, pensa em desistir. Mas com treino constante, aquele peso que antes era impossível, um dia se torna leve. Assim funciona também com a sua força interior. Quando você acredita que não tem determinação, o que realmente falta não é capacidade, mas prática. É como um músculo atrofiado, não está morto, apenas precisa ser exercitado. E cada pequeno ato de persistência, cada vez que você se recusa a desistir, está levantando esse peso invisível. Você pode não perceber no momento, mas está ficando mais forte. E esse é o ponto crucial. Se a determinação pode ser treinada, isso significa que qualquer pessoa pode desenvolvê-la. Não importa de onde você veio, quantas vezes caiu ou quanto tempo passou acreditando que não era capaz. O que importa é a escolha que você faz hoje. Imagine alguém tentando atravessar uma tempestade sem saber aonde quer chegar. Os ventos empurram, a chuva cai com força e logo essa pessoa se perde, cansada e desorientada. Agora imagine alguém que atravessa a mesma tempestade, mas tem um farol aceso lá na frente, uma razão clara para continuar. A diferença entre quem para e quem persiste não está na força física, mas no motivo que carrega dentro do coração. O porquê é a força invisível que te levanta quando tudo em você pede para desistir. Ele é o combustível que não acaba, mesmo quando o corpo já não aguenta mais. É o que transforma uma pessoa comum em alguém capaz de fazer o impossível. Pergunte a si mesmo: por que eu quero conquistar o que tanto sonho? Será apenas para provar algo ao mundo? Ou será para dar uma vida melhor à minha família, para honrar uma promessa, para sentir que estou vivendo de verdade? Quanto mais profundo e verdadeiro for o seu porquê, mais forte será a sua determinação. Muitos dizem que querem sucesso, mas não sabem explicar a razão. E quando a dor chega, quando o cansaço bate, eles desistem, porque não há nada que os segure. Mas aquele que tem um porquê poderoso aguenta qualquer como. O pai que trabalha noites em claro pelos filhos, a mulher que enfrenta preconceitos para realizar um sonho, o jovem que luta contra as próprias limitações para conquistar sua liberdade. Todos eles têm uma força que não vem do corpo, mas da alma. Descobrir o seu porquê não é um exercício racional apenas, é emocional. É olhar para dentro e encontrar aquilo que faz o coração bater mais forte. É algo que só de pensar te dá vontade de levantar e lutar. E quando você encontra esse motivo profundo, algo muda para sempre. Porque mesmo nos dias mais escuros, mesmo quando a esperança parece pequena, o seu porquê será a luz que te guia. Mas ter um propósito forte não basta sozinho.
Ele precisa se transformar em ação diária, em passos concretos que te movem na direção certa. Grandes mudanças não acontecem de uma hora para outra. Elas acontecem quando você decide dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, todos os dias. Muitas pessoas acreditam que para mudar de vida precisam dar um salto gigantesco de uma só vez. Pensam em transformar tudo da noite para o dia. E quando percebem que isso não acontece, desanimam e param. Mas a verdade é que a determinação não se constrói em grandes gestos, e sim em pequenos passos dados todos os dias. Imagine uma pedra sendo esculpida. O escultor não cria a obra com um único golpe. Ele usa milhares de batidas, pacientemente, até que a forma comece a aparecer. Assim também é a sua vida. Cada decisão, cada hábito, cada passo aparentemente pequeno está moldando quem você se torna. A pessoa determinada entende que não precisa correr uma maratona hoje. Precisa apenas calçar o tênis e dar o primeiro quilômetro. Não precisa ler 20 livros de uma vez, mas pode começar com 10 páginas por dia. Não precisa ter todas as respostas agora, mas pode começar com a pergunta certa. Esses pequenos movimentos podem parecer insignificantes no início, mas, acumulados ao longo do tempo, criam uma transformação gigantesca. O problema é que muita gente subestima o poder da repetição. Desistem porque não veem resultados imediatos. Mas é justamente nesse momento que a determinação se prova. Continuar, mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Pense em um agricultor. Ele planta a semente e durante dias não vê nada. Precisa regar, cuidar, esperar. Só depois o broto aparece. O mesmo acontece com você. Cada atitude é uma semente. A colheita pode demorar, mas ela sempre virá se você persistir. É nesse processo que nasce a disciplina, que fortalece a mente e que constrói a verdadeira vitória. Porque no fim, as grandes conquistas não são feitas de grandes momentos, mas de uma soma de pequenas escolhas, repetidas com coragem e fé. E talvez você esteja se perguntando, mas como manter esse ritmo quando tudo à minha volta parece me puxar para trás? Cada tombo traz consigo uma escolha. Você pode enxergá-lo como prova de que não é capaz, ou pode usá-lo como lição para se tornar mais forte. A queda pode ser o fim para uns, mas também pode ser o recomeço para outros. Pense em quantas histórias de superação você já ouviu. Todas elas têm algo em comum. Antes da vitória, houve fracassos, rejeições, portas fechadas, lágrimas e noites de incerteza. Mas aqueles que resistiram às quedas transformaram cada derrota em degrau para alcançar o topo. Resistir não significa ignorar a dor. Pelo contrário, é aceitar que dói, que machuca, mas ainda assim decidir não parar. É olhar para o chão, reconhecer a ferida, mas levantar-se com a certeza de que ainda existe um caminho a seguir. A cada queda, você aprende a caminhar com mais firmeza. A cada erro, descobre uma nova forma de não desistir. E pouco a pouco, o que parecia fraqueza se torna força. A determinação não é construída nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo parece ruir. É nesses momentos que você precisa se lembrar do seu porquê, daquele motivo profundo que falamos antes. Ele será a mão invisível que te ergue quando as suas forças parecem acabadas. Determinação sozinha pode te levar longe, mas existe um ponto em que a força humana parece insuficiente. É nesse momento que a fé entra em cena como uma aliada silenciosa e poderosa. A fé é aquilo que te faz acreditar no invisível, confiar no processo mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Quantas vezes você já se perguntou, será que vale a pena continuar? A fé responde antes mesmo da lógica. Sim, porque existe um propósito maior. É essa confiança que te mantém de pé quando as circunstâncias gritam para você desistir. Ter fé não significa que o caminho será fácil.
Significa que mesmo nos dias difíceis, você não está sozinho. Existe algo maior sustentando cada passo. Para alguns, essa fé está em Deus. Para outros, em um propósito que transcende o ego. O que importa é que quando as suas forças humanas parecem pequenas, a fé se torna a chama que não deixa a escuridão apagar sua jornada. A fé também ressignifica a dor. Ela transforma perdas em lições, atrasos em preparo, obstáculos em treino. Onde a visão limitada enxerga fracasso, a fé enxerga oportunidade. Onde a mente cansada vê um fim, a fé abre espaço para um recomeço. Quando determinação e fé encaminham juntas, você descobre que não há barreira intransponível. A determinação move seus pés. A fé aponta a direção. Uma constrói o esforço, a outra dá sentido a ele. A determinação verdadeira não se sustenta apenas com esforço e fé. Ela nasce de uma mente preparada para resistir, aprender e crescer a cada desafio. Ter uma mentalidade inabalável significa transformar cada obstáculo em degrau, cada crítica em combustível, cada dificuldade em oportunidade de evolução. Ninguém alcança grandes resultados sem enfrentar dúvidas e medos. A diferença está em como você responde a eles. Pessoas com mentalidade forte enxergam o erro não como fracasso, mas como aprendizado. Cada tropeço carrega uma lição. Cada dificuldade revela uma força que antes você desconhecia. E essa mentalidade não se desenvolve de um dia para o outro. Ela exige prática diária, reflexão sobre seus objetivos, escolha consciente de pensamentos positivos e a coragem de agir, mesmo quando o medo insiste em dominar. Cerque-se de pessoas que elevam você, de histórias que inspiram e de experiências que desafiam. Tudo isso molda sua mente, tornando-a resistente. Cuidar do corpo também faz parte dessa mentalidade. Dormir bem, alimentar-se corretamente e exercitar-se. Não, são ferramentas essenciais para manter energia e clareza mental. Quando corpo e mente trabalham juntos, a determinação se torna quase inquebrável. E ao cultivar essa força interna, você percebe algo poderoso. Nada do que acontece fora de você pode derrubar quem já aprendeu a permanecer firme por dentro. E se essa mensagem tocou você, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal.